James desenvolveu uma aptidão que a maioria dos homens gostariam de ter. Em qualquer evento social que comparecesse, era capaz de identificar rapidamente as mulheres disponíveis, fazer sua escolha e, em tempo recorde, levá-la pelo caminho da saída até o carro e daí para o seu apartamento. Depois, retornava ao evento e, se ele quisesse, repetia o processo várias vezes na mesma noite. Parecia ter um radar interno para descobrir as mulheres disponíveis e convencê-las a ir com ele. Ninguém sabia como ele conseguia tal proeza. Oi, meu nome é Elias e nessa apresentação eu vou te revelar o grande segredo de James. Exatamente, o mesmo segredo que fez com que o homem que aparentemente não tinha nada de especial ter um sucesso tremendo com as mulheres e ser invejado pelos homens. Mas antes de te revelar esse segredo, eu só te peço duas coisas. Primeiro, depois que terminar de ver esse vídeo, ajude um amigo. Ensine a ele o segredo que você vai aprender e saiam juntos para botar em prática. Você não sabe como ele ficará feliz por isso e você também sairá ganhando por ter um parceiro à altura para te ajudar. Segundo, veja essa apresentação até o final, simplesmente porque eu tenho uma surpresa que você vai gostar muito. Eu te aviso desde já que se você fechar esse vídeo agora, essa surpresa não estará mais disponível quando você voltar. Então, estou com a consciência tranquila por ter te avisado. Preparado? Então vamos lá. Eu descobri o segredo de James graças a um amigo meu chamado Ricardo. O Ricardo é meu amigo de balada e saímos juntos desde a época da faculdade. Ele não estudava comigo, mas era amigo do Thiago, que estudava na minha sala. Nós começamos a sair juntos há uns 7 anos, e a turma era grande. Mas de lá pra cá, os caras foram meio que se aposentando. Alguns casaram, com as mulheres erradas, mas não vem ao caso. Outros estão namorando sério, e só nós dois decidimos continuar com a vida de solteiro. Nos últimos anos, saímos tantas vezes juntos que perdemos as contas de quantas mulheres conhecemos. Porém, havia uma diferença grande no nosso desempenho na balada. Em primeiro lugar, o Ricardo sempre foi de beber um pouco pra, digamos assim, tomar coragem de chegar nas mulheres. Por outro lado, eu nunca fui de beber. Só em ocasiões muito especiais eu bebo alguma coisa e talvez seja por isso que eu descobri o segredo de James e o Ricardo não. Em segundo lugar, eu percebi que o Ricardo abordava muito mais mulheres do que eu, mas eu ficava com muito mais mulheres do que ele. Um dia, estávamos conversando na fila da Happy News, uma balada que ficava na região de Pinheiros, em São Paulo, e hoje não existe mais. Na verdade, mudou o nome da balada, mudou os donos, enfim, não sei o que aconteceu. Ele me perguntou: cara, como você faz para não tomar foras? Eu respondi: ué, mas eu tomo alguns foras de vez em quando. E ele falou: mas raramente eu vejo você tomar um fora. Você chega e em poucos minutos fica com as garotas. Agora eu tomo uns 5 foras para conseguir alguma coisa e tenho que conversar pra caramba para convencer a garota a ficar comigo. Como você faz isso? Eu parei para refletir e descobri que eu simplesmente não tinha uma resposta para essa pergunta. A partir desse momento, eu comecei a procurar padrões para identificar por que eu dificilmente tomava um fora e, acima de tudo, porque o Ricardo tomava tantos foras e tinha que se esforçar tanto para arrumar mulheres. E depois de muitas horas de estudo e análise, eu finalmente descobri. Antes de te revelar o segredo de James, o mesmo segredo que eu vinha utilizando inconscientemente para ter ótimos resultados com as mulheres, eu quero te fazer uma pergunta simples. Quem você acha que é o responsável pela maioria das abordagens bem-sucedidas? Eu não estou falando dos foras, e sim quando o cara consegue ficar com a garota. Se você pensa como a maioria dos caras, é lógico que respondeu que o responsável é o homem. É isso que você provavelmente pensa, é isso que eu pensava e é isso que a sociedade sempre pregou. O homem tem que tomar a iniciativa, o homem tem a função de cortejar a mulher. Sempre foi assim. Mas acredite, por mais inacreditável que isso possa parecer, isso está longe de ser verdade. Em 90% dos casos de toda interação bem-sucedida entre um homem e uma mulher, o responsável por iniciar o contato não é o homem, e sim a mulher. Agora você deve estar pensando: Elias, você tá louco, cara? Na maioria dos casos, o homem que aborda a mulher. Sim, é verdade, o homem aborda a mulher na maioria das vezes, mas em 90% dos casos em que ele se dá bem e consegue ficar com a garota, a abordagem só ocorre depois que ele, inconscientemente ou não, como no caso de James, nota sinais que ela está disponível e interessada. Basicamente, o processo dos relacionamentos bem-sucedidos, ou seja,
O processo que ocorre quando um homem fica com uma mulher funciona assim. O homem, na maioria das vezes, percebe de forma inconsciente uma abertura e aborda a mulher. Eles conversam um pouco e, se o cara não estragar tudo, eles ficam. Em 90% dos casos, é isso que ocorre. E não sou apenas eu que digo isso. Um PhD em biologia chamado Timothy Perper resolveu mudar um pouco de área e estudou sobre comportamento humano e sexualidade por 3 décadas. Em um de seus estudos de campo, ele fez o seguinte: foi a bares e baladas e começou a observar quais eram os padrões de sucesso e fracasso. Ele observava caras que chegavam nas mulheres e conseguiam ficar com elas, e caras que chegavam nas mulheres e tomavam foras na maioria das vezes. E ele percebeu que em 90% dos casos de sucesso, as mulheres emitiam algum sinal que fazia com que homens se aproximassem delas. E é claro que depois disso, o sucesso era praticamente inevitável. Por outro lado, os caras que geralmente tomavam muitos foras e quase sempre saíam sem ficar com ninguém, abordavam mulheres aleatoriamente, sem observar se elas estavam disponíveis ou não. E embora eu encare tomar um fora como algo normal, muitos caras se abalam com isso. E alguns foras podem ser tão traumáticos que causam até ansiedade de aproximação, fazendo com que o cara fique com medo de abordar mulheres para não ter a dor de ser rejeitado novamente. E é exatamente essa a diferença que fez com que eu tivesse resultados melhores que os do Ricardo por todos esses anos. Talvez pelo fato de eu sempre estar sóbrio e prestando atenção, eu conseguia captar os sinais que as mulheres emitiam, percebia quando elas estavam disponíveis e interessadas e ia falar com elas depois disso. Já o Ricardo parecia um furacão e saía abordando todas as mulheres que encontrava pela frente. Ele tomava tantos foras que acabava criando uma prova social negativa. Imagina o seguinte: você é mulher e nota um cara abordando várias mulheres e sendo rejeitado na maioria das vezes. Na hora você pensa: nossa, ele não deve ser um cara interessante. Se ele se aproxima de você, na hora você o rejeita também, somente pela impressão negativa que teve dele. Agora, imagine que você nota outro cara. Toda hora ele está iniciando conversas e ficando com garotas diferentes. Todas as garotas são muito receptivas a ele. É claro que você vai querer estar ao lado de um cara desses, pois se outras mulheres estão ficando com ele, é porque ele deve ter algo de especial. Esse é o segredo de James. Muitos homens o invejavam e não faziam ideia de como ele fazia tanto sucesso com as mulheres. Mas na verdade, sua técnica era bastante simples. Tudo consistia em identificar as mulheres cuja linguagem corporal indicasse disponibilidade. Em seguida, ele respondia com alguns gestos masculinos de sedução. Aquelas que se interessavam retribuíam com sinais femininos apropriados, dando-lhe o sinal verde não verbal para que ele passasse para a próxima fase. Ele abordava as mulheres com o jogo praticamente ganho, e tudo o que tinha que fazer era levar as garotas para a casa dele. Mas aí existe um grande problema. A maioria dos homens são péssimos em reconhecer sinais de interesse e acabam perdendo muitas oportunidades. Exatamente. Os homens não são bons em ler a linguagem corporal das mulheres e saber quando elas estão disponíveis e interessadas. Algumas vezes a mulher olha uma vez, 2 vezes, 3 vezes e o cara ainda fica na dúvida se ela está ou não interessada e não faz nada. E aí ela simplesmente desiste e procura o próximo alvo. Para dificultar ainda mais a situação, a mulher geralmente é muito mais sutil que o homem. Um homem, quando vê uma mulher gata na rua, só falta quebrar o pescoço para olhar. Todo mundo sabe que ele está interessado na garota. Já a mulher dificilmente vai fazer algo do tipo. Elas olham discretamente e emitem diversos outros sinais de interesse muito sutis. Um homem destreinado dificilmente percebe quando uma mulher está interessada logo de cara. O James e eu percebemos. E é exatamente por isso que temos resultados tão bons. Outro dia, por exemplo, eu fui no dentista e voltei para casa de metrô. Eu estava na estação esperando ele chegar, quando percebi que uma garota japonesa bem bonita parou próxima a mim. E eu gosto de garotas japonesas. Ela estava usando fones de ouvido e em nenhum momento olhou diretamente para mim. Porém, eu percebi que ela sutilmente começou a dançar e cantar, só mexendo os lábios, enquanto esperávamos o metrô chegar. Logo, eu já percebi que isso era um indício forte de que ela estivesse interessada, pois, inconscientemente, ela estava tentando chamar a minha atenção. Depois disso, entramos no metrô. Eu fiquei de pé próximo a uma das portas e ela ficou próxima a outra porta à minha direita, de costas para onde eu estava. Eu não fiquei secando ela igual maníaco, mas de vez em quando eu olhava para confirmar se ela estava realmente interessada. E eu percebi que ela deu uma olhada de canto de olho bem sutil,
para o lado onde eu estava e, nesse momento, levantou a parte de trás da camisa, como se estivesse arrumando. E um cara normal certamente não veria nada demais nisso e pensaria que ela estava de fato ajeitando a camiseta. Mas eu notei outro forte sinal de interesse aí, que é a exposição do corpo. Quando ela levantou a camisa, eu pude ver as costas dela. E na minha cabeça ficou claro que isso foi de propósito. O metrô estava quase lotado, mas eu sabia que minha oportunidade ia chegar. E não deu outra. Ela ia descer e estava do lado de uma porta à minha direita. Porém, ela deu meia volta e ficou parada em frente à porta que eu estava. Seria muito mais fácil para ela ter descido pela outra porta. Então, essa era a deixa que eu precisava. Ela se aproximou de mim porque queria ser abordada. Eu me aproximei e disse: "Parece que eu vou ter que descer agora, né?" Ela olhou, deu um leve sorriso e disse: "Parece que sim." Eu desci com ela e nem precisei conversar muito para beijá-la. Para mim, esses leves sinais são óbvios. Porém, 99% dos homens não fariam ideia de que uma mulher estaria dando bola numa situação como essa. Mas agora, você tem a oportunidade de fazer parte de um grupo seleto de homens que sabe exatamente quando uma mulher está louca para ser abordada. Eu vou te ensinar todos os 80 sinais que revelam quando uma mulher está interessada por você. Exatamente. 80 sinais. Pensando em ajudar os homens como você que não querem mais perder nenhuma oportunidade de se frustrar com isso, eu criei um treinamento chamado Sedução Científica. Nesse treinamento, eu compartilho todo o processo de sedução que eu usei nos últimos tempos para ter ótimos resultados com as mulheres. É um verdadeiro método passo a passo que vai te ajudar a seguir todas as etapas do processo para conquistar mulheres. Dá uma olhada no que você vai aprender. Como saber que mulheres estão disponíveis para serem abordadas e quais não estão. Como aumentar drasticamente a chance de que uma mulher perceba sua presença e se interesse por você. Sem fazer isso, dificilmente você terá alguma oportunidade. Como cientificamente se tornar mais atrativo para uma mulher e receber mais sinais de interesse por onde você passa. Como ter a certeza de que uma mulher está realmente interessada por você antes de abordá-la, eliminando a chance de tomar um fora em quase 100%. Como fazer a abordagem, o que eu geralmente falo e, o mais importante, como eu falo. Como manter uma conversa divertida com uma mulher e nunca mais ficar sem assunto novamente. Como saber se sua conversa está te levando para o caminho do sucesso ou do fracasso e como reverter uma situação negativa. Como utilizar algumas palavras sutis de uma forma que faça com que uma mulher fique sexualmente atraída por você. Como tocar em uma mulher da forma correta e progressivamente aumentar a tensão sexual entre vocês. Como fazer com que uma mulher pegue confiança em você rapidamente, fazendo com que levá-la embora com você seja uma tarefa muito mais fácil. E muito, mas muito mais. Como você pode ver, é praticamente uma receita de bolo. Tudo o que você precisa fazer é seguir o método e colher os resultados. Imagina o seguinte: você sabe exatamente o que precisa fazer para se tornar um cara mais atrativo para as mulheres. Sai com seus amigos e sabe exatamente quando uma mulher está mentalmente implorando para que você vá falar com ela, enquanto nota outras mulheres interessadas por alguns amigos seus e percebe que eles não fazem a mínima ideia das oportunidades que estão perdendo por não terem os mesmos conhecimentos que você tem agora. Obviamente, passa a ter resultados melhores que todos eles e raramente toma foras. Eles começam a te perguntar que tipo de bruxaria você está fazendo para ter resultados tão surpreendentes. Essa é a sedução científica. Agora, eu vou responder algumas perguntas que geralmente eu recebo quando eu falo sobre esse método com alguém. Primeira pergunta: Elias, mas dessa forma eu não fico limitado? E se nenhuma mulher se interessar por mim? A não ser que você tenha algum problema muito, mas muito sério, muitas mulheres já se interessaram por você e muitas outras vão se interessar. Portanto, se você não tem bons resultados, simplesmente você é como 99% dos homens e não sabe de fato como ler os sinais que elas emitem quando estão interessadas, que são vários e muito sutis. Antes de conhecer esses sinais, é como se você estivesse em um lugar com os olhos vendados e fones de ouvido, e as mulheres estivessem literalmente conversando com você e dizendo com todas as letras que elas estão interessadas em você. Mas você é cego e surdo e vai para casa sozinho achando que tem algo de errado com você. A sedução científica vai remover a venda dos seus olhos
e o fone dos seus ouvidos. A partir de agora, você terá a habilidade de conversar telepaticamente com as mulheres. E você vai perceber que existem muito mais mulheres interessadas em você do que você conseguiria ficar em uma noite. Então, você terá que escolher apenas as melhores. Outra pergunta. Mas eu não gosto de baladas, o que eu faço? Não tem problema. Eu citei o exemplo da balada, pois é o meu local preferido para conhecer mulheres. Mas como você pôde ver, o mesmo aconteceu no metrô quando eu estava voltando para casa. A sedução científica pode ser usada em qualquer lugar. O único requisito é existirem mulheres no ambiente. A partir de agora, você verá sinais em shoppings, na faculdade, no meio da rua, em bares, no metrô, em bibliotecas, cursos, na praia, enfim, em qualquer lugar você pode aplicar o método. Imagine você em plena segunda-feira, saindo do trabalho super a fim de conhecer uma garota. Tudo o que você precisa fazer é ir em qualquer lugar com uma boa concentração de mulheres, ler os sinais e escolher a que mais te agrada. Simples assim. Outra pergunta. Então, a partir de agora eu tenho que ficar em modo passivo esperando as mulheres? E se eu ver alguma mulher gata que não demonstre esses sinais de interesse? Pode abordá-la, não tem problema. A ideia aqui é nunca mais perder oportunidades e ficar na dúvida se uma garota está afim de você ou não. Se eu vejo alguma mulher que interessa, eu vou abordá-la normalmente, mesmo sem perceber algum sinal. Porém, durante a conversa eu vou saber se ela está interessada por mim ou não, pois eu sei ler os sinais e inclusive ensino como ler os sinais de interesse durante a conversa no curso também. Dessa forma, você nunca mais vai ficar perdendo tempo implorando para que uma mulher que não está interessada em você fique com você. Se você percebe que ela não quer nada, simplesmente se despede e a vida segue. Porém, o método não consiste em ficar em modo passivo esperando que as mulheres demonstrem um massivo interesse por você. Não é assim que as coisas funcionam. Eu vou te ensinar como criar oportunidades. Eu vou te mostrar como ser mais atrativo com métodos cientificamente comprovados. Eu vou te mostrar como você deve se portar e vou te passar técnicas para despertar o interesse nas mulheres e fazer com que elas emitam sinais para você. Eu sei que tudo parece muito perfeito, mas existe um efeito colateral que vai acontecer após você dominar as técnicas que eu vou te ensinar. E eu por muito tempo não soube lidar com isso. O que acontece é o seguinte: a partir de agora você passará a lidar com muitas mulheres ao mesmo tempo. E pode acreditar, embora seja muito bom por um lado, se você não souber como administrar, pode se meter em muitos problemas. Como resolver isso? Já já eu te conto. Antes, eu vou responder a próxima pergunta. Elias, eu vou receber algum material em casa? Como o curso é entregue? Não, você não recebe nada em casa. O curso é disponibilizado através de uma área de membros fechada que você acessa online no seu computador. Assim que seu pagamento é confirmado, você recebe imediatamente um e-mail com seu nome de usuário e senha e pode começar a ver os vídeos imediatamente. No caso da compra ser feita por cartão de crédito, a aprovação geralmente acontece na hora. No caso de pagamentos feitos por boleto bancário, a aprovação ocorre num prazo de 24 a 72 horas. Nosso sistema é gerenciado pelo Hotmart, a maior plataforma de produtos online do Brasil e empresa do grupo Buscapé. Ou seja, você tem total segurança na sua compra. E na fatura do seu cartão aparecerá o nome do Bcash, que é a empresa do mesmo grupo que gerencia os pagamentos. Pode ficar tranquilo que não aparecerá nada relacionado ao nome do curso na sua fatura. Sua privacidade está 100% garantida. Agora, eu tenho certeza de que você deve estar se perguntando quanto precisará investir para ter acesso a esse treinamento que vai transformar os seus resultados com as mulheres, não é mesmo? Eu já vou te falar, mas antes quero te mostrar os bônus que você terá acesso assim que fizer sua inscrição no Sedução Científica. Por mais que a sedução científica seja super efetiva para todos os homens, se você não tiver problemas com a timidez, conseguirá resultados realmente explosivos. Pensando nisso, no primeiro material bônus você aprenderá a acabar com a timidez em apenas 10 dias. Esse é um vídeo incrível oferecido pelo meu amigo Breno Carreira. Ele já trabalha como instrutor de sedução há 7 anos e sabe exatamente como pode te ajudar a superar a timidez. Se você se considera um cara tímido, essa é a solução perfeita para que você use 100% do potencial do curso e tenha ótimos resultados. Só que depois que você fizer isso, terá outro grande problema. Um problema que eu mesmo não imaginava que teria há alguns anos. E talvez você também ainda não tenha se dado conta que vai ter. Esse problema é sair com muitas mulheres ao mesmo tempo. Pode acreditar, sair com várias mulheres não é uma tarefa fácil.
Mulheres são muito perceptivas e se você se portar como a maioria dos caras, certamente não vai saber como lidar com esse tipo de situação. E às vezes sai até briga. Eu não sei se sair com muitas mulheres é seu objetivo. Na verdade, você pode usar a sedução científica para arrumar uma namorada. Mas, se esse for o seu objetivo, é claro que eu não vou te deixar na mão nessa. Falei com meu amigo Marcel do Santo Papo e ele preparou um bônus que ensina exatamente como você pode gerenciar muitas mulheres ao mesmo tempo, sem cometer nenhuma gafe ou erro que te prejudique. Dessa forma, você certamente vai sair bem em qualquer situação. O Marcel poderia cobrar brincando mais de R$100 nesse material, mas como ele é brother, você não precisará pagar um centavo por ele. Será seu grátis assim que efetuar sua inscrição no curso. E para finalizar, eu vou te dar um material que cobre um dos meus pontos fracos. Isso mesmo, eu também tenho meus defeitos. E um deles é não aproveitar o Facebook para atrair mulheres. Eu conheço muitas mulheres de dia e principalmente nas baladas, mas não invisto meu tempo como deveria no Facebook, que tem um potencial enorme. Esse é um erro que eu vou corrigir ainda, mas enquanto isso, convidei o Marcel novamente para produzir um vídeo top, onde ele ensina como você pode identificar sinais de interesse no Facebook. Às vezes aquela gata que você menos espera está interessada em você e você nem sabe. E eu vou te falar, eu nunca vi um cara tão bom em sedução online quanto o Marcel. Desde a época do ICQ o cara já pegava a mulher pela internet. Portanto, eu não conheço cara melhor que ele para te ajudar nisso. O Marcel poderia cobrar tranquilamente R$87 por esse material, mas será seu grátis. Como você pode ver, apenas os bônus têm um valor estimado de R$384, e todos estão inclusos gratuitamente no curso Sedução Científica, que você está prestes a ter a oportunidade de participar. Eu sei o quão frustrante é sair de casa com a expectativa de conhecer mulheres gatas e voltar de mãos abanando. Eu sei o quão doloroso é gastar centenas de reais em baladas e sair sem ter ficado com ninguém. Afinal, eu nem sempre fui bem sucedido com as mulheres. Para ser sincero, eu era um total fiasco. E eu não desejo a sensação de frustração que eu sentia nem para o meu pior inimigo. Nos últimos anos, eu me dediquei a entender como as coisas funcionam e posso dizer que hoje estou muito bem resolvido nessa área. E no ano passado, eu criei o meu primeiro treinamento de sedução que já ajudou mais de 10 mil homens a melhorarem seus resultados com as mulheres. Dá uma olhada no que alguns dos meus alunos estão falando sobre o meu trabalho. Por questões de privacidade, eu cobri o nome e e-mail dos caras. Vamos lá. Oi Elias, eu sei que é bom receber um feedback, então lá vai. Peguei 6 mulheres essa semana contando de domingo para quinta. Para mim é ótimo porque estou na faculdade e até então devia ter pego umas 5 em um ano que estou aqui. Valeu pelo curso e olha que só completei até agora o módulo 1. Dei mole de não ter pedido o telefone de nenhuma delas, mas é erro de principiante. Sei que mais coisas boas virão. Oi Elias, tudo bom, cara? Meu, sei que você deve receber esse tipo de e-mail todos os dias, mas ter adquirido seu material foi a melhor coisa que eu já fiz. Não apenas pelo fato de conhecer mulheres e aplicar o jogo, mas sim de ser mais confiante comigo mesmo para todos os sentidos na vida. E claro, com isso as mulheres são um belo brinde. Já não estou quase dando conta e já recomendei seu site para vários amigos. Continue com um ótimo trabalho e um forte abraço. Bom dia, Elias. Cara, eu não tenho palavras para descrever o quanto seus materiais me ajudaram. Posso afirmar seguramente que sou outro homem. Quando eu comecei a assistir os vídeos e fazer os exercícios, eu já estava começando a ficar mais confiante. Mas eu ainda tinha alguns medos. Porém, nas últimas 3 semanas, quando passei para os exercícios mais avançados, eu tive muito sucesso em minhas abordagens. Ainda não tomei nenhum fora, e detalhe, abordagens de mulheres muito gatas, que eu jamais imaginei que conseguiria abordar. E até já fiquei com algumas delas. Enfim, gostaria de dizer muito obrigado. Em um dos vídeos você disse que seus alunos não deveriam agradecer a você, pois os materiais eram apenas uma base. Toda ação deveria ser tomada por mim, e você tem razão, é claro, pois assistir os vídeos sem colocar em prática não resolve nada. Porém, cara, se eu não tivesse a sua ajuda providencial, jamais teria conseguido chegar nesse nível de felicidade em que me encontro. A sensação que tenho é que posso fazer e falar tudo, sem medo ou ansiedade. Sempre assertivo e confiante de todas as minhas palavras e ações, não somente com mulheres, mas em todo o resto. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço. Prezado Elias, venho agradecer aos valiosos ensinamentos. Fiquei surpreso com os resultados. Conquistei mulheres realmente lindas e, por fim, usei muitas das estratégias ensinadas para conquistar minha atual noiva e futura esposa. Você é o conselheiro amoroso Tupiniquim. Abraço e muito obrigado. Elias, me desculpe por tantos e-mails que eu te mandei.
Mas agora está começando a dar tudo certo finalmente. Ontem mesmo eu fiquei com uma garota e hoje vou ficar com outras, e até que enfim isso está acontecendo. Eu estou gerando atração naturalmente e estou acompanhando os e-mails. Cara, os resultados estão sendo incríveis, eu nem acredito. Eu percebi que meu erro era a falta de prática, e eu estava muito ansioso querendo o mais rápido possível ficar com uma garota. Tipo, tenho que ficar com uma garota, isso não funciona? Eu quero ter mais mulheres. Cara, isso não vai funcionar? E isso acabou me atrapalhando. Bom, agora eu passo a impressão de um cara divertido, confiante e atrativo para as mulheres. Essa é a parte do meu trabalho que eu mais gosto. Saber que eu de fato estou ajudando homens como você a mudarem de vida, a terem melhores resultados com as mulheres. E agora eu vou te ajudar a ter os mesmos resultados que eu tenho e que os meus alunos têm. Sendo assim, você não vai precisar investir uma fortuna para ter acesso a essas informações que eu demorei tanto e investi tanto dinheiro para aprender. Você não vai precisar investir sequer o valor que gasta em apenas uma balada de nível mediano. Por apenas 9 vezes de R$ 10,65 ou apenas R$ 87 à vista, você terá acesso ao curso Sedução Científica, mais todos os bônus que sozinhos valeriam mais que esse valor que você vai investir agora. Exatamente o que você ouviu. O treinamento que vai mudar os seus resultados de uma vez por todas com as mulheres custa apenas R$ 87. Então haja rápido, clique no botão abaixo, faça seu pagamento agora mesmo e aproveite essa oportunidade única. E antes que eu me esqueça, eu tenho mais uma surpresa para você. Se você agir agora, além dos 3 bônus que eu já mencionei, eu tenho um super bônus para você, que é o como identificar e lidar com testes. Muitas vezes, as mulheres têm a mania de testar os homens. Elas fazem isso para saber se estão lidando com um cara de valor ou com o Zé Mané. Então, mesmo após você ter recebido sinais de interesse, se você não passar nos testes que as garotas fazem com você, pode ser que você se dê mal, mesmo elas estando previamente interessadas. E muitos caras não passam nesses testes e são literalmente feitos de idiotas por elas. Nesse super bônus produzido pelo meu amigo Vitor da Sétimo Amor, você vai descobrir como identificar e lidar com testes para nunca mais ser feito de bobo por uma mulher. Ufa, como é bastante coisa, vamos recapitular o que você vai aprender. Como saber que mulheres estão interessadas para serem abordadas e quais não estão. Como aumentar drasticamente as chances de que uma mulher perceba sua presença e se interesse por você. Sem fazer isso, dificilmente você terá alguma oportunidade. Como cientificamente se tornar mais atrativo para uma mulher e receber mais sinais de interesse por onde você passa. Como ter a certeza de que uma mulher está realmente interessada por você antes de abordá-la, eliminando a chance de tomar um fora em quase 100%. Como fazer a abordagem, o que eu geralmente falo e o mais importante, como eu falo. Como manter uma conversa divertida com uma mulher e nunca mais ficar sem assunto novamente. Como saber se sua conversa está te levando para o caminho do sucesso ou do fracasso e como reverter uma situação negativa. Como utilizar algumas palavras sutis de forma que você faça com que uma mulher fique sexualmente atraída por você. Como tocar em uma mulher da forma correta e progressivamente aumentar a tensão sexual entre vocês. Como fazer com que uma mulher pegue confiança em você rapidamente, fazendo com que levá-la embora com você seja uma tarefa muito mais fácil. E não posso esquecer dos bônus. Bônus 1, como detonar sua timidez em 10 dias. Bônus 2, como gerenciar encontros com muitas mulheres ao mesmo tempo. Bônus 3, como identificar sinais de interesse no Facebook. E o super bônus disponível apenas para quem adquiriu o curso agora, como identificar e lidar com testes. Então, não perca tempo, clique no botão abaixo e comece agora mesmo. Sua compra é totalmente sem riscos e sua privacidade está 100% segura. E lembrando que você tem 30 dias de garantia na sua compra. Se você não ficar satisfeito com o curso por qualquer motivo, envie um e-mail para contato@seduçãocientifica.com dentro desse prazo, solicitando o reembolso e nosso suporte devolve 100% do seu dinheiro. Como diria Anthony Robbins, eram os momentos de decisão que seu destino é traçado. Então, basicamente agora, você tem 3 opções. Primeiro, você pode sair desse vídeo agora e não fazer absolutamente nada. E continuar a sentir a mesma frustração que sente quando sai de casa na esperança de conhecer lindas mulheres e volta de mãos abanando. Porém, como diria Albert Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original.
E não existe nada mais doloroso do que saber que a solução existe e não ter feito nada em relação a isso. Você também pode sair desse vídeo e tentar fazer tudo por conta própria. Essa é uma opção melhor do que a primeira, pois pelo menos você vai fazer alguma coisa e quem sabe, você pode ser muito bem sucedido com as mulheres. Mas é claro, você terá uma estrada difícil pelo caminho. Provavelmente você vai aprender errando, ter muitas dores de cabeça e levar centenas, talvez milhares de foras para aprender os segredos que eu levei mais de 3 anos para descobrir e que você tem a oportunidade de conhecer imediatamente. Mas você também pode escolher a terceira opção. A opção geralmente escolhida por pessoas inteligentes que sabem que a melhor forma de aprender alguma coisa é seguir um método criado por alguém que já tem resultados. E esse método é a sedução científica. Se você quer ter resultados rápidos, simplesmente adquira o curso agora, veja os vídeos e coloque tudo em prática. Simples assim. Lembre-se, a vida é uma só, nós podemos nos lamentar, dizer que somos azarados, que não temos oportunidades, que a vida é injusta. Ou podemos ser donos de nossa própria vida e construir o nosso destino. Eu pessoalmente prefiro a segunda opção e tenho certeza que você também sabe que isso é o que deve fazer. Então, espero te ver dentro do curso. E se não for possível, agradeço por ter me acompanhado até aqui de qualquer forma. Espero que você seja muito bem sucedido na sua vida e conquiste todos os seus objetivos. Eu gostaria de terminar esse vídeo com uma frase do Jim Rohn, que é um dos meus maiores mentores. Todos nós sofremos de uma das duas dores, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A diferença é que a dor da disciplina pesa gramas e a do arrependimento toneladas.